né? Se você multiplicar ali, você dividir, vai achar exatamente 300. Mas aí eu vou manipular para aparecer quem? O 700 que eu queria. Então eu troquei de posição ali, ó, na parte de cima, o 300 e o 700. E simplifiquei a fração seguinte, né? 300 dividido por 100 dá 3, 700 dividido por 100 dá 7. Então eu vou considerar o seguinte, que o meu x nessa questão é 700 e o meu y é 3 sétimos. Se eu multiplicar 700 vezes 3 sétimos, dá quanto? 300. E eu sei que f de 300 é 5. Então, em vez de calcular f de 300, eu vou calcular f de 700 vezes 3 sétimos, que é exatamente 300, né? 3 vezes 7 é 21, dividido por 7 dá 3, ó. Aí eu vou na definição da função. F de x, y igual a f de x dividido por y. Nesse caso, meu x é 700 e o y 7 sobre 3. E essa multiplicação dá 5. Aí agora fica uma equação ali. Eu resolvo essa equação e vou achar o f de 700, que é o que a questão pede para eu achar. Como é que você faz isso? Multiplica. Você vai ter f de 700 igual a 5 vezes 3 sétimos. 5 vezes 3 sétimos dá 15 sobre 7. Então, resposta certa, letra A. Deu para entender? Usou um truquezinho para aparecer justamente o que a gente queria, né? A gente queria que aparecesse 700 ali no domínio da função, como domínio. Vamos lá, né? Ó, tem uma função quadrática ali. Vamos calcular isso aí, né? Para ver o que a gente acha. Fica tranquilo que está acabando já. Faltam só mais duas questões só das que eu escolhi aqui. Aí eu vou dividir esses vídeos, né? Ficou muito grande, já tem mais de 1 hora aqui. Vou dividir em 4 partes e postar lá. Então, o coeficiente b da função quadrática, que é uma função de domínio real e contra domínio real, né? F de R em R. E f de x igual a x quadrado mais bx mais 1. Essa aí é uma equação do segundo grau, que satisfaz a condição de f de menos 1 igual a 3. Essa parte é importante e é isso que a gente vai usar para achar quem é o b. E vamos analisar ali o que ele está pedindo, né? Ele está querendo saber justamente quem é o b nesse caso, né? Tem que achar esse valor de b aqui. Então a gente vai fazer isso, né? Então a gente vai calcular primeiro f de menos 1 na função x quadrado mais bx mais 1. Então a gente tira x e coloca menos 1. A gente vai achar que f de menos 1 é igual a menos b mais 2, né? Lembrando que menos 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 dá 2, b vezes menos 1 dá menos b. O que a gente vai fazer agora? Usar isso lá na função. Já que a gente sabe que f de menos 1 é menos b mais 2, bora calcular a composta usando menos b mais 2 em vez de usar a função. Então, f de menos 1 vai ser igual a quem? F de menos b mais 2. Então, eu vou tirar o x e colocar quem? Menos b mais 2. Fiz isso. A gente tem um produto notável ali e tem uma multiplicação. Quando eu fizer a multiplicação, eu vou achar b quadrado menos 4b mais 4 menos b quadrado mais 2b mais 1. O b quadrado vai eliminar, vai sobrar só o que? Menos 2b mais 5 ou 5 menos 2b. Então a composta de f de menos 1 igual a quanto? Menos 2b mais 8, mais 5. Só que essa função composta vale quanto? A questão diz que vale 3. Então vamos igualar e achar o valor de b. A gente sabe que f de menos 1 é igual a 3 porque a questão informou. Além disso, a gente usou a função f de x e achou que f de menos 1 é igual a menos 2b mais 5. Quando eu igualo, eu tenho a função do primeiro grau, eu tenho a equação do primeiro grau. Não é mais função, agora é equação. Como é que você resolve a equação do primeiro grau? Isola o b nesse caso, né? Então você vai ter 5 menos 3 igual a 2b.
B igual, 5 menos 3 dá 2, então B vai ser igual a 2 dividido por 2. Então B igual a 1. Então acabou, ele só queria saber o valor de B, tranquilo, né? Vamos ver aqui. Seja f a função, aí ele dá o domínio e o contradomínio. F, o domínio é de menos infinito até 2, e o contradomínio é de menos 1 até mais infinito. O que isso significa? Significa que o gráfico dessa função, ele está do lado esquerdo de x, porque é negativo, tá vendo? Menos infinito até 2. E como o domínio, o contradomínio, que vai de menos 1 até mais infinito, então ele está do lado esquerdo de x, acima. Ele está no terceiro quadrante. Sabe o que isso significa? Que a função inversa dessa função vai estar no terceiro quadrante, ou desculpa, falei terceiro, né? Segundo quadrante. Negativo acima. Então, primeiro quadrante, x positivo, y positivo. Segundo quadrante, x negativo, y positivo. A função f está no segundo quadrante. Então, a inversa de f vai estar no quarto quadrante. Essa parte é importante porque a gente vai acabar descobrindo que, como tem raiz ali, a gente vai ter duas funções. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular aqui o que ele está falando, né? Então, a inversa de f é f de x igual a 2x quadrado menos 4x mais 3. Vamos calcular a inversa. A gente já falou hoje aqui como se calcula a inversa. Você troca o x pelo y e isola o y. Como você vai trocar, vai ter y quadrado e 3 ali, né? Você vai ter duas coisas ali para trocar. Então, trocando, a gente tem x igual a y quadrado menos 4y mais 3. Se a gente for isolar, a gente vai ter que isolar o y. O que eu fiz aqui? Eu usei um truque de equação do segundo grau. É uma forma de você resolver uma equação do segundo grau que é chamado de completando o quadrado. Nessa forma, você tem que transformar a equação do segundo grau em um produto notável. Para eu transformar ali y menos 4y mais 3 em um produto notável, eu teria que fazer aparecer no terceiro membro um número ao quadrado. E 3 não é quadrado de nenhum número natural, né? Ou seja, a raiz quadrada de 3 é irracional. Então, tinha que ter um número ali que eu conseguisse calcular a raiz quadrada, como eu posso fazer no primeiro membro ali, y quadrado. Qual é a raiz quadrada de y quadrado? É y. Então, o que foi que eu fiz? Eu tirei o 3 e somei um número. Se você dividir o 4 por 2, dá 2. Isso quer dizer que o seu segundo termo do produto é 2. Então, o seu primeiro termo é y, porque a raiz quadrada de y ao quadrado é y. E o seu segundo termo é 2, porque 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu somei 4. 2 ao quadrado dá 4. Agora eu tenho um produto notável. Eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é um produto notável. Então, na primeira parte eu vou ficar com x mais 1, porque 4 menos 3 dá 1. E na segunda parte eu vou ter y menos 2 ao quadrado, que saiu desta equação aqui, y quadrado menos 4y mais 4. Para isolar y agora eu tenho que calcular a raiz. Calculando a raiz, eu vou ter mais ou menos por quê? Porque a raiz real tem um valor positivo e outro negativo. Vai ficar y menos 2 igual a mais ou menos a raiz quadrada de x mais 1. Para isolar y é só tirar o 2 dali. Então fica y igual a 2, está negativo, fica positivo, mais ou menos a raiz quadrada de x mais 1. Aí eu tenho duas funções aí, né? 2 mais raiz quadrada, 2 menos raiz quadrada. Aí, como eu disse lá no início, que a função f está no segundo quadrante, a inversa de f está no quarto quadrante. Então, é por isso que eu vou pegar só a parte, a função negativa. Porque se eu pegar 2 mais a raiz quadrada de x mais 1, essa função ela é crescente e ela vai estar no primeiro quadrante. Totalmente acima, então ela tem que estar embaixo do primeiro quadrante, não tem que estar no quarto quadrante, não no primeiro, por se tratar de função inversa. Então, a resposta certa é f de x igual a 2 menos x mais 1. De novo, não pode ser 2 mais raiz quadrada de x mais 1, porque
essa função está no primeiro quadrante. Você pode até usar sei lá, qualquer dispositivo aí, ou fazer mesmo com lápis e papel o gráfico dessas duas funções, né? De 2 mais raiz quadrada de x mais 1 e de 2 menos raiz quadrada de x mais 1 e verificar qual que está no quarto quadrante. Por que tem que estar no quarto quadrante? Porque a função f está no segundo quadrante. Então a resposta é a letra A. Então tem mais um aqui, que é uma questão de lógica aqui, certo? Essa questão envolve lógica e raciocínio, não envolve só o cálculo só não, tá? Então vamos ver aqui como é que a gente faz para calcular, usar a lógica aqui. Considere a função f definida no conjunto dos números naturais, então n ali é um número natural, onde f de n mais 2 é igual a f de n mais 3, e ele diz o seguinte ainda, que f de 0 é igual a 10 e f de 1 é igual a 5. Pede para você calcular f de 20 e f de 41. Então, você vai ter que calcular isso aí. Como? Vamos fazer o seguinte. Como n é um número natural, ele pode ser par ou ímpar. Percebam que ele deu ali, ó, f de 0, 0 é par, igual a 10. F de 1, 1 é ímpar. F de 1 igual a 5 e f de 0 igual a 10. Então você vai ter que calcular para números naturais pares e para números naturais ímpares. Porque 20 é par, 41 é ímpar, né? Percebeu bem que tem essa ideia de par e ímpar. Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar primeiro os números pares. 0 é par, né? Se eu substituir ali na função f de n mais 2 igual a f de n mais 3, por n por 0, eu vou ter o seguinte, 0 mais 2 dá 2. Então você vai calcular f de 2. F de 2 igual a f de 0 mais 3. Como f de 0 é 10, então 10 mais 3 dá 13. Você acabou de calcular f de 2. Vamos agora ver quando n for 2, né? Estou pegando só os números pares, ó, 0, 2, 4, 6. Se n for 2, 2 mais 2 dá 4. Então você vai calcular f do número 4. F do número 4 é igual a f de 2 mais 3. F de 2 a gente já calculou, é 13. Então vai ser 13 mais 3 que vai dar 16. Eu preciso continuar calculando. Se a diferença só está aumentando de 3 em 3, ó, f de 0 é 3, é 10. F de 2 é 13 e f de 4, 16. Então, quanto que vai ser f de 6? 16 mais 3, 19. Então, eu vou montar uma tabelinha aqui para mostrar isso para vocês, ó. Tá somando de 3 em 3. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. 16 mais 3, 19. Eu calculei esses aí, né? Só para ter como referência, né? Se você quiser, você pode calcular até o 20 e achar o valor que ele está pedindo. Porém, se ele tivesse pedido 200, você não ia fazer isso até o número 200, que ia dar bastante trabalho, né? Ou tivesse pedido o número 1000, f de 1000, né? Então, o que a gente tem que achar é uma função que isso satisfaça essa tabela. Vamos ver agora se n for ímpar. Seria n igual a 1, 3, 5, 7. Vai ser algo parecido, né? Se n for 1, você vai ter f de 1 mais 2, 3. F de 3. F de 3 igual a f de 1 mais 3. Como f de 1 é 5, então 3 mais 5, 8. Então f de 8, ou f de 3 igual a 8. Se n for 3, o próximo número ímpar, você vai ter 2 mais 3, 5. F de 5 igual a f de 3 mais 3. Como f de 3 é 8, 3 mais 8, 11. A mesma coisa, né? O próximo número vai ser o quê? F de 7, que vai aparecer o f de 5 mais 3. 11 mais 3, 14. Então, a gente tem uma nova tabela com os números ímpares, somados de 3 em 3. Então, o que a gente tem que descobrir é uma fórmula para os números pares e uma fórmula para os números ímpares. Ou seja, uma função par e uma função ímpar. Isso é uma função definida por duas sentenças matemáticas. Uma sentença par e uma sentença ímpar. E se você parar um pouquinho para pensar, vai ser, para os números pares, 10 mais 3n sobre 2,
Você pode testar ali, ó, se n for 0, 3 vezes 0 dá 0, 10 mais 0, 10. Então, f de 0 é 10. Se n for 2, 2 vezes 3, 6 dividido por 2, 3. 10 mais 3, 13. Então, funciona. E embaixo também, né? Se n for 1, 7 mais 3 dá 10, dividido por 2, 5. Então, com essa função aí, você calcula o f do número 20 e o f do número 41. Então, calculando f de 20, vai ser 10 mais 3 vezes 20, 60. Dividido por 2, 30. 30 mais 10, 40. Então, f de 20 é 40. F de 41. F de 41 vai dar 7 mais 3 vezes 41, que vai dar 130, mais 7, já somei já, né? Desculpa. Tudo dá 130, né? 7 mais 3 vezes 41 dá 130. Dividido por 2, 65. Então a resposta certa é a letra A. F de 20 é 40 e F de 41 é 65. Acho que só tem mais uma só para a gente discutir aqui, né? Que também é uma questão legal, por isso que eu fiz. Uma função satisfaz a identidade f de a vezes x igual a vezes f de x. A é um número natural, é um número real e x também, né? X é a variável da equação. Sabe-se que f do número 4 é 2. Considere ainda que a função f de g de x igual a f de x menos 1 mais 1 para todo número real x, calcule g de 3. Se você parar para pensar, dá para fazer tranquilo. Então, vamos calcular g de 3. Então, g de 3 vai ser o quê? Quando x for igual a 3. 3 menos 1 dá 2. Então, g de 3 igual a f de 2 mais 1. Mas quem é f de 2 naquela função lá em cima? Quando a vezes x for 2. Então, o que eu fiz? Lembra daquela questão anterior que a gente viu aí, que a gente colocou 700 igual a 3 vezes 3 sobre 7? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2, que é o f de 2 que aparece ali. Como a questão informa quem é f de 4, então eu tenho que usar essa informação. Foi por isso que eu coloquei ali, ó, 1 sobre 2 vezes 4, que na verdade é o número 2. De acordo com a definição de função, você tem f de a vezes x igual a vezes f de x. Então eu vou separar. Então f de 1 sobre 2 vezes 4 vai dar 1 sobre 2 vezes f do número 4. Quem é f de 4? É 2. 2 vezes 1 é 2, dividido por 2 dá 1. Então f de ax vai ser igual a 1. Então f de 2 igual a quanto? Igual a 1. Então, g de 3 vai ser 1 mais 1, que vai dar 2. Percebeu que é uma ideia que você usa em outras questões? Em duas questões nós usamos a mesma ideia de frações equivalentes aí. Então, o caderno tem mais questões. Essa parte do conjunto eu fiz algumas, então o resto fica como exercício. E até quinta-feira eu estou fazendo outra aula como essa aqui, resolvendo alguns exercícios da parte de função polinomial do primeiro grau e função polinomial do segundo grau. Então, o resto fica como exercício. Bom estudo para vocês. Até a próxima.